Ah, então o Monark tá de volta na área, hein? Depois de um tempo fora do ar, finalmente o cara consegue respirar um pouco de ar livre, mas com um pé atrás. Porque olha só a fita. O cara mal voltou e já tem uma espada de 20.000 BRs pendurada sobre a cabeça dele, pronta pra cair se ele falar mais do que deveria. E aí, gente, que tipo de liberdade é essa? Sabe o que é mais louco nessa história toda? A maneira como tudo é manipulado para parecer que é a justiça agindo, mas na real, tem muito jogo sujo rolando por trás das cortinas. Porque pensa comigo, por que será que só agora decidiram que não precisava mais bloquear o cara? Será que é porque não acharam nada mesmo? Ou será que é medo de ficar feio na foto, hein? Aí Monark volta, mas com aquela velha história de liberdade vigiada. Liberdade será mesmo? Se o cara pisar fora da linha, se ele falar alguma coisa que desagrade os grandões, já era, vem a multa. E ó, não é só uma multa qualquer, é uma grana que faz falta, viu? Mas o que fica claro é que tem alguma coisa errada nesse controle todo. Por que tanto medo de uma voz a mais no coro? E não para por aí não, porque enquanto o Monark era silenciado, a galera lá de cima jogava o jogo do faz de conta que tá tudo certo, tá tudo sob controle. Mas quem controla os controladores, né? Essa é a pergunta que ninguém quer responder. Agora, a parada fica mais sinistra ainda quando você pensa que tá todo mundo preocupado com desinformação. Mas quem define o que é desinformação? Por que a voz de um pode e a do outro não? Fica o dito pelo não dito. E no fim das contas, quem decide o que você pode ou não saber é alguém lá de cima, que talvez nem saiba direito o que tá falando. Então, o Monark volta. Sim, mas volta andando em cima de uma corda bamba, com todo mundo de olho no que ele vai falar ou deixar de falar. E isso tudo, meus amigos, é uma receita perfeita para censura disfarçada de proteção. E aí, será que isso é justo? Será que é assim que a gente quer que as coisas funcionem? É essa manipulação disfarçada que deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha, pensando, o que mais está sendo escondido de nós? E no fim das contas, o que eles chamam de proteção, muitas vezes não passa de um jeito chique de controlar o que a gente pensa, o que a gente fala e até o que a gente acredita. E isso, meu amigo, é o verdadeiro jogo sujo. Então, fica a dica, se liga nas entrelinhas e não deixa ninguém te dizer o que você deve ou não deve saber. Porque no fim das contas, a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, não é mesmo? E essa verdade, quando vem à tona, costuma ser mais amarga que café sem açúcar, né? Pois é, volta e meia a gente se depara com essas liberações que são mais enjauladas que liberdade de fato. E o Monark? Bom, o cara está de volta, mas será que ele realmente pode falar o que pensa? Ou vai ter que medir cada palavra para não tomar uma multa que mais parece um cala-boca bem caro? A gente vive num mundo que fala tanto em expressão livre, mas na hora do vamos ver, a liberdade é só para quem joga pelo livro de regras que eles escrevem. E que regras são essas que mudam mais que moda em vitrine? Hoje pode isso, amanhã já não pode mais. E no outro dia, o que era verdade vira desinformação. Vai entender. E aí fica aquela pergunta martelando. Será que eles têm medo do que o Monark tem a dizer? Ou será que o medo é de que a gente comece a pensar com a nossa própria cabeça? Porque, né? Uma voz que se levanta pode fazer um barulho que acorda uma multidão. E uma multidão acordada pode querer mudar o jogo. Será que é isso que tá pegando? Porque se você parar pra pensar, não é só sobre o Monark, não. É sobre todos nós. Hoje é ele que tá nessa sinuca de bico, mas e amanhã? Quem garante que você ou eu não seremos os próximos a ter que jogar esse jogo de fala só o que eu quero ouvir? E pior, quantas vozes já foram silenciadas antes mesmo de começarem a ecoar? A verdade é que tá todo mundo meio que andando em ovos, tentando não pisar fora da linha porque sabe que o sistema não tá brincando. Eles têm o poder de fazer você pensar 2 vezes antes de soltar aquela opinião mais afiada, porque sabe que o preço pode ser mais alto do que você pode pagar. Mas ó, aqui entre nós, desde quando ter uma opinião virou crime, hein? Desde quando questionar o status quo virou sinônimo de desinformação? A gente precisa ficar esperto, porque o controle da informação é a arma mais poderosa que eles têm. E uma vez que você controla o que as pessoas sabem, você controla como elas pensam e, por fim, como elas agem. Então, que esse retorno do Monark seja um toque para a gente abrir o olho. Vamos usar esse caso para lembrar que nossa voz tem poder, sim,
e que não podemos deixar ninguém nos dizer o contrário. E que, por mais que tentem nos encaixar em caixinhas e nos fazer seguir o script, a gente sempre tem a opção de escrever nosso próprio roteiro. Então, bora ficar ligados, porque no fim das contas, a única maneira de não deixar que nos façam de marionetes é segurando firme as cordas da nossa própria vida. E isso, meu amigo, começa com a gente se informando, questionando e principalmente nunca parando de buscar a verdade, não importa o quanto ela possa incomodar quem tá lá em cima. E olha, não é só sobre falar alto, é sobre falar certo, porque a maneira como você usa sua voz pode mudar o jogo completamente. O Monark, com todas essas idas e vindas, se tornou um símbolo, né? Um símbolo de resistência contra a censura, mesmo que ele próprio não escolhesse esse papel. Mas e aí? O que nós, como sociedade, fazemos com isso? Ficamos só assistindo de camarote, enquanto mais uma voz é amordaçada? Ou a gente usa isso como combustível para acender uma discussão mais ampla sobre liberdade de expressão? Porque veja bem, não é só sobre o Monark, não. É sobre todos aqueles que foram silenciados antes dele e todos os que, infelizmente, podem ser silenciados depois. É sobre você, sobre mim, sobre a gente escolher se quer viver em um lugar onde você tem que pensar 7 vezes antes de falar, ou se a gente quer um espaço onde a troca de ideias é livre e saudável. Pensa só na ironia da coisa toda. Um cara que é conhecido por falar o que pensa, de repente, tem que filtrar cada palavra que sai da boca. E isso por quê? Porque alguém lá em cima decidiu que algumas palavras são perigosas demais? Que algumas ideias são proibidas? Desde quando ideias são uma ameaça, a não ser, claro, para aqueles que têm medo delas? Então, que isso sirva de alerta. Hoje é o Monark, amanhã pode ser qualquer um de nós. E se a gente não começar a questionar isso agora, a questionar essas decisões que são tomadas sem a gente nem saber direito por quê, a gente vai acabar em um lugar onde falar vai ser um privilégio, não um direito. E não é só questionar, não. É agir também. Porque questionar sem ação é como gritar no vácuo. Não adianta nada. A gente precisa começar a exigir transparência, a exigir justiça de verdade, não essa versão distorcida que nos é servida em bandeja de prata. A gente precisa lembrar que, no fim das contas, esses caras lá em cima, eles trabalham para nós, não o contrário. Eles devem explicações a nós, não nós a eles. Então se liga, porque a luta do Monark é um espelho da nossa luta. A censura que ele enfrenta é um sinal do que pode acontecer se a gente ficar de braços cruzados. E sinceramente ninguém quer viver em um mundo onde só é permitido ecoar o que agrada aos ouvidos de quem detém o poder. Portanto, vamos usar essa história como um trampolim, uma chance de pular mais alto e gritar mais forte. Vamos fazer barulho, não só por ele, mas por todos que não têm mais voz. Porque no dia em que pararmos de questionar, no dia em que aceitarmos essa censura como normal, aí sim teremos perdido de verdade. E aí, vai ficar só olhando ou vai começar a agir? Porque a história está sendo escrita agora e cada um de nós tem uma caneta na mão. O que você vai escrever com a sua? Vamos fazer valer, fazer a diferença. Porque se não for agora, quando? Se não for nós, quem? Vamos nessa, porque a liberdade não se ganha de mão beijada. Ela se conquista, um grito de cada vez. É isso aí. A hora é agora. A gente não pode deixar que o medo ou a complacência nos impeçam de falar, de agir. E não pense que isso é só drama ou exagero, não. A história está cheia de momentos onde o silêncio custou muito caro. Então, não é sobre ser herói, é sobre ser consciente. É sobre entender que cada pequeno ato de coragem, cada vez que a gente se recusa a abaixar a cabeça, isso conta. Isso faz a diferença. E sabe o que mais? A gente precisa começar a valorizar mais essas pequenas vitórias, esses pequenos passos para frente. Porque olha, o caminho é longo, é duro, e muitas vezes parece que a gente está batendo em uma parede de concreto. Mas cada rachadura nessa parede foi causada por alguém que se recusou a ficar quieto, por alguém que decidiu que era melhor falar e enfrentar as consequências do que ficar calado e seguro.
E não se engane, essa não é uma luta só de quem está na mídia, de quem tem milhares de seguidores. Essa é uma luta de todos nós. É no nosso dia a dia, nas nossas conversas, nas nossas escolhas. É sobre escolher apoiar quem fala a verdade, mesmo que essa verdade seja incômoda. É sobre não dar audiência para quem distorce e manipula para servir a interesses escusos. A real é que a gente vive em uma época de informação rápida e de memória curta. Mas isso não pode ser desculpa para a gente não se importar, para a gente não se envolver. Temos que ser guardiões da verdade. Temos que ser os críticos do poder, não importa de que lado ele venha. Porque no final das contas, se o poder não tem quem o questione, ele se corrompe, ele nos corrompe. Então, que tal a gente começar a tomar as rédeas da situação? Vamos ser mais questionadores, mais curiosos. Vamos procurar entender os porquês. Vamos exigir clareza. Vamos demandar honestidade. E vamos espalhar essa atitude. Vamos fazer com que ela seja contagiosa, que inspire mais gente a não aceitar passivamente tudo que é jogado em nosso colo. Porque veja, quando a gente começa a agir, a questionar, a exigir mais, a gente incomoda. E é bom que a gente incomode, porque só assim as coisas começam a mudar. E se o monarca, com toda a polêmica que ele traz, serve para alguma coisa, é para nos mostrar que até as vozes mais controversas têm o direito de ser ouvidas, têm o direito de existir. E o mais importante, vamos lembrar que não estamos sozinhos nessa. Cada um de nós é uma voz, e juntas, essas vozes podem fazer um barulho ensurdecedor. Um barulho que não pode ser ignorado, que não pode ser silenciado. E é esse barulho que vai nos levar adiante, que vai quebrar as correntes, que vai abrir os caminhos. Então, é isso. Vamos lá. Vamos fazer nossa parte. Vamos ser os autores dessa história, não apenas os espectadores. Vamos escrever um capítulo onde a liberdade não é apenas um conceito distante, mas uma realidade palpável. Porque no fim das contas, se não lutarmos por ela, quem vai? Vamos fazer isso juntos, porque é juntos que a gente constrói, é juntos que a gente muda, é juntos que a gente vence. Vamos nessa, porque a verdade precisa de nós, a liberdade precisa de nós, e nós precisamos de nós mesmos, mais do que nunca. Porque no final das contas, se a gente não se unir para defender a liberdade de expressão, para garantir que cada voz seja ouvida, estaremos todos em risco. A gente não pode simplesmente aceitar as coisas como estão, não quando elas claramente precisam mudar. A verdade é que cada momento de silêncio, cada oportunidade perdida de falar, cada vez que deixamos de apoiar alguém que está sendo injustamente silenciado, estamos contribuindo para um sistema que prefere nos ver calados, conformados e controlados. Vamos pensar no monarca como um exemplo, uma centelha que acende uma discussão maior. Ele é só um entre tantos que enfrentam essas batalhas diariamente. E isso não é sobre concordar com tudo que ele diz. Não é isso. É sobre defender o direito dele de dizer. Porque hoje é ele. Amanhã pode ser qualquer um de nós. Pode ser você que, por uma opinião impopular, por um questionamento incômodo, acabe sendo o próximo na linha de fogo. E essa linha de fogo está ficando cada vez mais próxima de cada um de nós. Está se tornando cada vez mais fácil para aqueles no poder manipularem o que é dito, o que é ouvido. Eles querem moldar a realidade a seu bel prazer, criando uma narrativa que beneficie apenas a eles, que os mantenha no controle, no poder. E isso é perigoso. Isso é algo que não podemos permitir. Portanto, é essencial que a gente se mantenha vigilante, que a gente continue questionando e exigindo transparência. Temos que manter os olhos